Olá, ótima noite para você. Estamos começando o Politeia, que é pura política. Eu te convido a participar conosco, porque hoje nós estamos recebendo aqui um dos nomes mais importantes da base aliada do governador Marconi Perillo, Vilmar Rocha. É o nosso entrevistado de hoje. Ele é deputado federal pelo PSD, também presidente da sigla aqui no estado de Goiás. E nós vamos conhecer um pouquinho dos planos, dos projetos, né? As articulações políticas deste homem e também do partido, né? Como é que vai se desenrolar essas eleições agora com o apoio de Vilmar Rocha, então. E o que é que ele pretende para a carreira política? É a nossa discussão de hoje. Claro, vamos discutir, debater os principais fatos políticos dessa semana também. E para a gente começar, então, a nossa conversa, já convido aqui Marcelo Heleno participando conosco. Muito obrigada por ter vindo, Marcelo. Eu que agradeço o convite. Pode perguntar, não, né? Ainda não, né? Ainda Boa não, noite espera a um todos. pouquinho. Boa noite a todos. E também o professor Alberto Carlos, né, que sempre traz uma receita pra gente política e de, claro, né, uma comidinha bem gostosa goiana. Boa noite, professor. Boa noite, Luzeni. Boa noite, Marcelo. Boa noite, deputado Vilmar. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Ô, compadre, ô, comadre. Que bom que a gente tá junto de novo, né? Vamos para um dedinho de prosa de política agora à noite, tá? Que bom que você está com a frequência com a gente, tá? É um prazer entrar na sua casa e falar um pouquinho de política, que tem tudo a ver com as nossas vidas, tá? Antes de começar, deixa eu só fazer aqui uma lembrança, né? A semana passada nós começamos, então, a divulgar este livro, deixa eu puxar para cá, né? Isso, este livro, que é o livro da política. Nós estamos sorteando. Hoje é o grande dia, nós vamos, então, fazer o sorteio. Oferecimento aqui do professor Alberto Carlos, para que você, nosso querido telespectador e ouvinte também da Rádio Aliança Notícias 1090 AM, possa ficar um pouco mais inteirado da política, né? Da história da política. Então, ligue e participe, 3254-1078, nosso telefone cidadão, para você estar aí concorrendo e, claro, fazendo sua pergunta também aqui ao professor Vilmar Rocha, deputado também. Muito obrigada por ter vindo, ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Espero que a gente tenha uma ótima noite para debater política. Com certeza vamos ter. É um prazer estar aqui, voltar aqui. Eu já estive aqui outras vezes. Um abraço para você, Luzeni, meu amigo Marcelo Heleno. É um prazer revê-lo com saúde. E ao professor também, Alberto Carlos, que também já estivemos juntos aqui. Quero cumprimentar também aqui o meu amigo Felisberto Giacomo, que me acompanha aqui hoje nesta noite, e o meu assessor, o Leonardo Razucchi, e também cumprimentar os presentes aqui. Eu vejo que tem assistentes presentes aqui. Boa noite a todos os trabalhadores aqui do programa. Pois é, e daqui a pouco a gente vai mostrar, viu, as pessoas que vieram aqui para participar essa noite, para acompanhar ao vivo o nosso programa Politeia. E já para começar, eu gostaria de saber do senhor como foi essa volta, né? O senhor ficou durante, se não me engano, 3 anos na Casa Civil, né? E com o governador Marconi Perillo, decidiu sair porque tem um projeto político. E como foi voltar para Brasília, né? Pois é, Luzeni, primeiro o seguinte, eu estou em mandato há 30 anos, e pela primeira vez, nesses 30 anos, eu me licenciei para ser secretário. Foi uma experiência ótima. Eu voltei, fiquei esses 3 anos feliz do que eu estava fazendo. Acho que procurei ajudar o governador Marconi Perillo, tanto na administração, quanto na gestão da política. A gestão política é muito importante. Então, foi um período rico, tranquilo e feliz. Agora eu voltei para a Câmara. A Câmara, não há grandes mudanças, até o Marcelo disse, olha, aí o que tem de novo? Não tem grandes mudanças. Eu voltei para uma comissão que eu sempre trabalhei, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a mais importante da casa, porque todos os projetos passam lá. E fui para a Comissão de Educação, particularmente porque eu quero acompanhar a votação do novo Plano Nacional de Educação. Ele já foi aprovado pelo Senado, voltou para a Câmara e agora está numa comissão especial da Câmara. Vilmar, como é que está o clima na bancada, considerando que dos 17 deputados, eu fiz um levantamento essa semana,
10 não devem concorrer à reeleição, inclusive o senhor tem um projeto para o Senado. Claro, olha que engraçado. Essa renovação vai ser salutar? Vai ser salutar e ela é a primeira vez nos últimos 30 anos que vai ser uma renovação tão grande. No Brasil, normalmente a renovação é grande, entre 40% e 50%. Diferentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, que a renovação varia em 2%. Claro que lá o sistema é um sistema distrital. No sistema distrital tem menos renovação. Certo. Mas, no caso de Goiás, dos 17 deputados federais, eu não me lembro de outra legislatura que tantos nomes não vão concorrer à reeleição. Então, é um espaço muito grande para os novos. O que é salutar, o que é bom. Eu mesmo acredito que eu teria uma reeleição talvez a mais tranquila. A mais tranquila, a mais fácil. Mas fiz uma opção. Não, eu já fui muito mandato deputado federal, eu tenho que dar passos à frente até para abrir espaço para novos nomes que possam participar da Câmara dos Deputados. O senhor está seguro hoje da pré-candidatura do senhor para o Senado, na base do governo? Estou seguro, sim. Eu estou muito seguro. Este é um projeto meu e ele tem o apoio do meu partido e acredito que a maioria do apoio da nossa base. E eu vou levá-lo até o fim. Então, estou seguro disso, estou preparado para isso. Agora, é natural que daqui até junho, até as definições, vai haver muita especulação, muita fofoca, muito balão de ensaio, pode haver mudanças, é natural. O senhor estaria aberto no sentido de que se a base tivesse que receber novos apoios, se eu tiver que abrir essa possibilidade da candidatura do Senado, estaria aberto? Mas eu não vejo razão para isto. Eu vou mais longe. Eu não vejo razão para isso. Vou mais longe. Vou repetir uma pergunta que eu fiz para o senhor no final do ano passado, que é justamente isso que o Alberto quer chegar. Sim. O senhor abriria mão da candidatura ao Senado para Ronaldo Caiado? Não vejo razão. Por quê? Sim, eu vou mais longe. Nem para ele e nem para ninguém. Por quê? Abrir mão. Por quê? Abrir mão por quê? Agora, tendo em vista a composição, tá bom, mas tá bem, o tempo de televisão do DEM. Tá bom. Em primeiro lugar, o nosso partido, o PSD, que eu presido, tem um tempo de televisão grande, é o segundo partido da base, o primeiro é o PSDB, o segundo é o PSD, e número de deputados federais, e número de deputados estaduais, e número de prefeitos, e número de vice-prefeitos, e número de vereadores. Então, por que abrir mão? Agora, quem quiser vir, que venha. Mas não pode vir. Não, eu venho, mas quero isso. Como? Por quê? Não, negativo. Não há razão para isso. O senhor acha que o tempo que o senhor esteve na Casa Civil ajudou o senhor agora para fazer uma candidatura? Né, Ajudou, porque eu tive a possibilidade, estando aqui no Estado 24 horas, ou seja, não tinha que ir a Brasília, fui pouquíssimas vezes a Brasília nesses 3 anos, eu pude aprofundar mais na vida de Goiás, conviver mais com pessoas, recebi na Casa Civil milhares de pessoas. Vou repetir, milhares nesses 3 anos. Viajei, entrei profundamente nos problemas da administração estadual, em todas as áreas. A Casa Civil, ela tem uma característica, tudo passa lá. Saúde, educação, segurança. Tanto que eu estou aqui, vocês podem me perguntar qualquer fato desses 3 anos da administração estadual, que eu vou responder para vocês. Continua trabalhando assim, eu estou por dentro. De perto com o governador? Continuo. Eu, inclusive, tenho dito sempre assim, eu vou das visitas ao interior, eu digo, amigos, eu agora estou lá em Brasília, sou deputado federal, estou às ordens, etc. Amigos, se vocês precisarem de algum assunto do governo estadual, eu também continuo ajudando o governador Marconi Perillo a fazer a gestão,
porque eu estou por dentro das coisas. Tenho um bom relacionamento com todo o governo, eu posso ajudar. E ajudar mais, às vezes, é cobrar, é se informar. As pessoas chegam, isso assim. Eu ligo para o secretário, como é que está isso? Olha, tem que falar com fulano, eu falo com fulano. O senhor conversou muito, né? Conversou muito com outros administradores, junto com o governador Marconi Perillo. O senhor foi conversou com governadores, falou com muitos vereadores, deputados também, prefeitos do interior. Para que serviu tudo isso? Olha aqui, eu tenho um conceito, Alberto, e Marcelo Heleno usaria um conceito importante que eu acho. É o seguinte: para você ter uma boa administração, é mais importante a gestão política do que a própria gestão administrativa. Todos os grandes administradores têm que fazer gestão política. Aí eu pergunto, o que é gestão política? Gestão política é você trazer a maioria da sociedade para apoiar aquele projeto administrativo. Então, por exemplo, na Casa Civil, eu era o interlocutor, o secretário da Casa Civil normalmente é o interlocutor, eu conversava com empresários, sindicatos, universidades, Tribunal de Justiça, deputados estaduais, senadores, prefeitos, políticos secretários, políticos sem mandato. Então, você tem... Aí você diz, olha, nós estamos caminhando nesta direção, o nosso projeto é este, nós estamos precisando da sua adesão nisso. Dialoga com essas pessoas. Isto é que é gestão política. Você não pode ter no cargo de governador ou de presidente da República, você tem que ter um líder que saiba fazer gestão política. Administração, para tocar a máquina, você tem que ter auxiliares, administradores. Esse sim. Mas o líder tem que fazer gestão política. O senhor foi a grande referência nesse trabalho de articulação do governo, nessa gestão até a sua saída da Casa Civil. O senhor deixou um sucessor, deixou alguém com perfil para desenvolver esse mesmo trabalho de interlocução? Não, eu acho que o meu sucessor lá, ele tem uma longa experiência na administração, vai ser um interlocutor interno na administração, mas a articulação política desse ano, a rigor, vai ser feita pelo governador Marconi Perillo. Ele já está fazendo. E eu continuo o ajudando nisto. E acredito que o meu sucessor e os outros secretários também vão ajudá-lo nessa articulação política. Mas agora, com mais força, é o governador que tem que fazer. Mas ele está demorando tanto a falar a respeito da candidatura. Aquela coisa do governo mais técnico esse ano, Vilmar? Não se trata de um governo mais técnico. É que neste ano da sucessão... Né? Mais político. Não, fala em termos de equipe. Mas aí o governador, propriamente, é que tem que assumir a coordenação política. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que está demorando tanto, né? Eu fiz a pergunta, por que está demorando tanto dizer que realmente está na disputa ou tem esse interesse? Eu costumo fazer uma brincadeira e dizer que pergunta para ele. Mas o senhor articulou. Eu sei. Já perguntou para ele? É claro. Você já perguntou. Eu sei. Isso naturalmente... Ele não quer falar com a gente? Não está atendendo. Mas eu vou falar o que eu acho. É uma brincadeira, naturalmente. Mas é o seguinte, primeiro, ele decidiu dar prioridade para a administração, né? Para a administração. Segundo, eu acho que é tático também. Como tático? É para ele fugir um pouco, nesse período preliminar da campanha, do bate-boca político, da disputa política, da disputa eleitoral, etc. Se preservar um pouco, o que eu acho que está correto. Mas ele é candidatíssimo. Eu te pergunto, para você, Luzeni, você acha que ele vai ser candidato? Acho que sim. Marcelo Heleno? Com certeza. Alberto? Não. Não? Mas... Eu vou usar as bocas miúdas que tem em política. Sim. Se Iris Rezende é candidato, Marconi é candidato. Se Iris Rezende não é candidato, Marconi não será candidato. Pois é. Isso é o que se ouve hoje é o que está quente no meio político, hoje é isso. Tá bem. Essa é a afirmação que tem hoje. Mas se ele não for, é o senhor, né? Nós respeitamos. Eu estou falando,
Eu falei o ano passado Claro. que ele não era candidato a governo, ele era candidato a Senado. O ano passado eu disse isso aqui. Não, a Senado não, a Maria. Por isso eu perguntei se o senhor está seguro. Não, a Senado não, a Maria. Ó. Se for candidato a Senado, acabou, né? Bem, olha aqui, 3-1, ó. 3 acho que ele vai ser candidato e você não. Então, democraticamente, está valendo a maioria. Agora, Nós já tivemos na bancada Vamos fazer aqui, o seguinte? 3 contra 1, dizendo que ele não é candidato aqui, tá? Candidatos da oposição dizendo que ele é candidato. Vamos aguardar 30 de junho. Vilmar, eu quero voltar. Sim, foi não. Pergunta aí, Marcelo? Foi não. Deixa. Tá doido, Marcelo. Só você quer perguntar. É que eu quero Vai encerrar perguntar aquela... e a gente Nós vai temos para que o aproveitar. intervalo. Eu quero encerrar aquele assunto do Senado. Eu estou às ordens. Então tá. Quando o senhor reage em relação à possibilidade de Ronaldo Caiado entrar na chapa, e o senhor diz que não há justificativa, é questão partidária ou em função do histórico de divergência que o senhor tem com Não, é em Caiado? função de problema, é em função Vamos da... aprofundar a pergunta. O DEM hoje é maior que o PSDB ou o PSDB é maior que o DEM hoje, senhor? O PSDB ou o PSD? PSD. Não, o PSD é muito maior. Eles têm um deputado federal, nós temos 3. Então tá explicado aí. Tem um deputado estadual, nós temos 5. Eles têm 15 ou 16 prefeitos, nós temos 20 e tantos. O que pode interferir nesse processo aí é a pesquisa eleitoral, então? A pesquisa eleitoral, ela deve ser levada em conta, mas eu sempre acredito que a pesquisa eleitoral, para valer mesmo, vai ser feita no final de agosto. Não, mas aí está a eleição decidida. Não, mas aí que está. É porque, olha, a convenção é dia 30 de junho, aí é que vai definir os candidatos. Na minha avaliação, a população, o povo, o eleitor, só vai prestar atenção na eleição Depois da Copa. Depois do dia 12 de julho. Deputado, existe alguma possibilidade do PSD não integrar a base do governador Marconi nessa eleição? Espera um pouquinho. Vou pedir para o senhor esperar um pouquinho. Nós vamos para um intervalo e eu vou lembrar aqui mais uma vez que nós estamos sorteando hoje. Todas as pessoas que participarem, que ligarem aqui, estarão concorrendo. Inclusive, as pessoas da semana passada também estão com os nomes aqui já guardadinhos, estão concorrendo. O livro da política, para você ficar aí bastante inteirado, né? A respeito da história da política, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Voltamos com Politeia, que é pura política neste domingo. É um domingo bem agradável, né? E a gente recebendo hoje Vilmar Rocha, deputado federal pelo PSD. Ele também que é aí o líder, né, da sigla aqui no estado de Goiás. Marcelo Heleno deixou uma pergunta, né, no bloco anterior para responder. E segundo ele gostou, né? Se existe alguma possibilidade de o PSD nessa eleição de outubro de 2014 estar fora da base de apoio a Marconi Perillo? Resposta: Sim. 99% é que nós vamos estar nesta base. Por que não 100%? Porque na política, na guerra e no amor, não existe nem sempre e nem jamais. Uma resposta poética, né? Então vamos falar agora sobre a questão das eleições. Quer falar alguma coisa? Não, eu queria aprofundar num assunto aqui que nós temos que aproveitar a sapiência, né, do Vilmar. É um homem que está na política, convive com a política, né, tem uma experiência, 30 anos de mandato federal, foi para a Casa Civil. Eu queria aproveitar um pouquinho mais esse gosto dessa sapiência política, desse conhecimento político dele. E queria aprofundar sobre essa questão da Casa Civil. Sim. Eu estou observando agora, esse ano vai comemorar alguns anos aí do 31 de março, o famoso 31 de março, da ditadura, né, que começou em 64 e tal. E a gente vê lá, quando você vai desbruçar sobre a história, você vê o papel da Casa Civil naquela época, né? Inclusive tinha o secretário era Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Né? Que vacilou em vários momentos importantes, deixando Jango, inclusive, pegar um avião e sair do país. Isso. No momento que poderia ter um enfrentamento, ter um confronto melhor, que pudesse ter derramamento de sangue, né? Que havia no Nordeste, quando Minas se levanta com a tropa para ir para São Paulo, havia no Nordeste alguns focos e tudo mais. Então a gente vê a importância da Casa Civil na história do país há um bom tempo, né? Nós vimos que
foi a ministra da Casa Civil que se tornou presidente da República, primeira mulher nesse país, né? Nós temos visto que foi justamente na Casa Civil que se formatou um projeto chamado Mensalão nesse país, né? Com alguém que achou que tinha uma autoridade acima até mesmo do presidente da República e depois foi puxado esse tapete dele pelo Jefferson, né? A gente vê que a Casa Civil ele tem um papel muito importante, como o senhor falou, passa tudo por ali. Todas as informações, todo decreto, todas as ações, todo direcionamento, tudo que vai para o governo e que sai do governo, sai para ali, sai dali também, né? A Casa Civil tem um papel muito importante. E a Casa Civil tem um papel que alguns historiadores políticos dizem o seguinte, ela deveria ter uma função um pouco mais política, né, no aspecto de representatividade. O senhor, né, nessa experiência, só teve 3 anos em Casa Civil. Casa Civil, ela é muito mais parlamentarista do que representativa? E nós podemos dizer, senhor, com maturidade política, o Brasil pode um dia caminhar nesse sentido? Do parlamentarismo? Isso, oficializar esse papel desse parlamentarismo, desse primeiro-ministro, certo? O senhor acha que... Porque nós temos uma configuração... No Brasil é o seguinte, é uma mania de fingir as coisas. Na verdade, quem manda mesmo é a Casa Civil, que faz acontecer no país. Eu vejo os ministérios em Brasília, é assim, tudo que você consegue do ministério, quando você consegue alguma coisa do ministério, o ministro fala assim, eu vou mandar para a Casa Civil para ver se vai dar resultado. É porque hoje passa tudo, né? Passa todos tudo. os projetos. Essa história não seria... É a figura do primeiro-ministro mesmo. Nós não teríamos que passar uma reforma política e pensar nisso. Na experiência que eu tenho... Aqui em Goiás é uma situação recente, né? Sente isso, que essa seria a melhor configuração, encontrar uma configuração para a ação de governo seria mais legítima. Nos países mais de democracia estável, são parlamentaristas. A Europa toda é parlamentarista. Você tem o presidente da República, que representa o Estado, que tem aquela função institucional de comandante das Forças Armadas, tem um papel institucional de representação do Estado. E você tem o primeiro-ministro, que é o chefe do governo. E esse primeiro-ministro tem que ter a confiança do parlamento. Eu sempre fui parlamentarista. Inclusive, integrei a comissão especial em 93, que lutou pelo parlamentarismo, daquele plebiscito. E perdemos. Perdemos, ganhou o presidencialismo, a manutenção do presidencialismo. A Constituição de 88, ela tem muita coisa de um sistema parlamentar. Por exemplo, as medidas provisórias. Ela é típica de um processo parlamentarista. De um processo parlamentarista. Então, eu ainda acredito que o sistema parlamentar de governo é o melhor. Por exemplo, no sistema parlamentar, o mandato de presidente da República, ou no caso, no sistema parlamentar, do primeiro-ministro, do chefe do governo, não é por tempo fixo. Você pode mudar o governo legalmente, dentro das normas constitucionais, etc. Você vota uma moção de desconfiança, cai o governo, tem que fazer um novo governo. Primeiro, para a democracia brasileira não seria um processo de maturidade? Eu acho que sim. E não seria um processo também, até mesmo, digo isso, até mesmo para provocar mesmo os políticos que estão de plantão aí, não seria uma ressurreição das forças políticas dentro de uma Câmara do Senado, das Câmaras Federais? Claro. Elas não ficariam tão subjugadas ao Poder Executivo, como hoje, com o chapéu do Pires, com o orçamento, querendo dinheiro do governo federal e tal. Alberto, tem uma emenda constitucional já aprovada na Comissão de Justiça, na Comissão Especial da Câmara, com um relatório pronto, para votar o parlamentarismo, Eu trabalhei nisso no mandato anterior, junto com o Franco Montoro. Ele era o presidente dessa comissão. Ele até já morreu. Porque foi entre 2002 e 2006. E nesse modelo que nós criamos lá, nós aproximamos muito do modelo francês. Como é que é o modelo francês? Os petistas gostaram. É que o presidente da República tem uma atuação maior do que no parlamentarismo clássico. Mas voltando, de certa forma, e você colocou, não institucionalizado, o chefe da Casa Civil, a rigor, isso é verdade, exerce um papel de primeiro-ministro.
Por exemplo, de certa forma, não institucionalizado, não tão puro. Por exemplo, era das minhas funções, por exemplo, atender aos secretários de Estado que iam lá, encaminhar decretos, encaminhar projetos de lei para a Assembleia, ou eles iam governador, a Casa Civil, tal. Lá nós fazíamos, então, a estruturação disto, o encaminhamento disso, dessas matérias, o acompanhamento. Nós fazíamos o diálogo com os setores da sociedade que tinha relação com este assunto, arbitrava divergências, e depois levava para o governador para ele bater o martelo. Mas lá a gente arbitrava essas divergências. Duas posições. Então, o senhor governou o Estado? Não se trata disso. Não, porque senão não se trata disso. Eu quero dizer para você, o governador é o governador. Isso, e ele ele é muito ciente da... não se trata disso. Mas o que eu quis dizer para você é que no real... é o papel da Casa Civil de qualquer instância. Mesmo que eu não tivesse. É natural. Sim. É da própria estrutura. A discussão disso favorável hoje no Congresso? Ou ninguém fala no Congresso? O senhor voltou recentemente. Por exemplo. Está lá morto, segmentado. Reforma política é uma coisa que não vai se falar tão cedo nela. A reforma política, eu lá trabalhei muito por isso. Acho que uma reforma política substantiva vai ser difícil. Nós temos que fazer nessa reforma política por partes, fatiada. A gente vai fazendo, e continua. Veja você, por exemplo, hoje, mesmo no atual, com a presidente Dilma, a Casa Civil era isso. Eu me lembro que a última vez que eu estive lá, com o governador Marconi Perillo, foi para tratar do problema do Código de Mineração, que o Ministério competente era Minas e Energia, mas dependia de algo da Casa Civil. Aí fomos lá, eu e o governador, e estava presente o próprio ministro das Minas e Energia. Porque lá é que foi formatado o projeto que foi enviado para o Congresso. Então, esse é o papel institucional de uma Secretaria da Casa Civil. Vilmar, aqui em Goiás, o senhor, a equipe de governo, conseguiu institucionalizar essas funções na Casa Civil? Eu te pergunto porque, historicamente, as secretarias fortes aqui se revezavam entre planejamento e fazenda, e não a Casa Civil. A Secretaria do Planejamento e Fazenda tem as suas funções muito importantes, mas esta função de coordenação é naturalmente, administrativamente, politicamente, institucionalmente, da Casa Civil. Okay, portanto, é uma secretaria importante, é uma secretaria estratégica e difícil de ser exercida. Vamos dar voz aqui também, né, aos telespectadores que estão participando. Vou começar, vou ser boazinha com o senhor, vou falar aqui algumas coisas que boas, né? Com relação... por enquanto. O vereador Almeidinha, de Aparecida de Goiânia, parabenizando o senhor, dizendo que está gostando muito. O Júlio César, também do Jardim Guanabara, dizendo que acredita no senhor, na postura do senhor e o apoia. E também o pastor Valdeci mandando um grande abraço para o senhor e ao deputado Fábio Souza. E tem um puxão de orelha. Claro. Vou dar um puxão de orelha aqui com o Almir Pinheiro, do Jardim América. Ele está dizendo... por que o candidato... Na verdade, fazendo uma pergunta, né? Por que o candidato é eleito e não assume a função a qual foi eleito, né? Por exemplo, o senhor, quando assumiu a Casa Civil, né? Por que fez isso? Eu não acho que agride a pessoa que votou no senhor? Algumas pessoas me cobravam isso. Vilmar, nós votamos em você para ser deputado. E você voltou, né, a ser deputado. Você tinha perdido uma eleição, e agora né? Voltei. Ficou parceria com o DEM, né? Naquela época lá. Sem mandato, etc. E muita gente me cobra isso. E acredito que de outros. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Em 30 anos de mandato, eu nunca tinha licenciado. Isso é legal, é da nossa instituição, não é só aqui em Goiás, no Brasil todo, no Ministério. É porque, às vezes, a colaboração... Eu tinha sido convidado para ser secretário no passado, para ser secretário... Mas eu achei que agora eu poderia dar uma colaboração maior aqui do que como deputado. Até porque a gente sai, assume lá um suplente. O senhor não tem medo de ter perdido aí um pouco dos eleitores do senhor com essa atitude? Não, acredito que não. Eu tenho a expectativa que eu ganhei mais eleitores.
Que foi aquela questão, né? Se a Casa Civil ajudou o senhor ou não, né? Tem mais uma pergunta? Vamos fazer mais uma pergunta dos telespectadores aqui. O Bruno Manuel, de Trindade. Grande abraço, né, para o pessoal de Trindade que está nos acompanhando por aí. Caso eleito senador, qual vai ser a primeira bandeira? Já está acreditando que o senhor vai ser realmente candidato? Qual que é a bandeira que o senhor leva, então, como senador? Eu tenho algumas bandeiras. Uma, mudar o Pacto Federativo. Aí você fala, já vem com essa história, todo mundo fala isso, mudar esse Pacto Federativo, esse discurso... sentiu na pele, né? Mas sentiu na pele. O Estado está quebrado e as pessoas não falam. Alberto, o que é esse Pacto Federativo? É um crime hoje, por exemplo. É desconcentrar, descentralizar poder e dinheiro. Não é possível... Redistribuir direitos, deveres e obrigações. Exatamente. Os estados e os municípios hoje estão deprimidos na federação. A União, o governo federal, concentra o dinheiro e o poder e ficam os estados e os municípios pedindo lá dinheiro, atrás, lutando para resolver os seus problemas. Isto tem que mudar. Vai mudar. É preciso mudar. Número 2, tem um assunto que é muito caro aqui para Goiás, que é a questão da manutenção dos estados, oferecer incentivos fiscais para atrair empresas e investimento para o nosso estado. Nós aqui em Goiás temos uma política agressiva de captação de empresas e de investimentos para o nosso estado. O resultado disso, ao longo dos últimos anos, tem sido positivo e nós não podemos deixar que isso se altere, porque se alterar é ruim para Goiás. Só está falando de reforma tributária. Um pouco de reforma tributária, porque esse item está dentro da reforma tributária, mas ele caminhou no Congresso à látere, ao lado da reforma tributária. O que nós fizemos no ano de 2013? Articulamos aqui, fizemos uma passeata em Brasília contra a mudança dessa legislação. Número 2, visitamos senadores relevantes do Congresso, senadores e deputados, sobretudo senadores, porque isso é lá no Senado, para não votar um projeto que estava na bica para ser votado. Parou. 3, eu e o governador Marconi Perillo visitamos 10 governadores em 2013. 10. Eu posso citar o Eduardo Campos, do Pernambuco. Jantamos com ele, uma conversa muito agradável. Ceará, Amazonas, Pará, Espírito Santo, Santa Catarina e outros. Mato Grosso do Sul, dizendo a eles que acabar com os incentivos fiscais no Brasil era um tiro de morte nos estados emergentes. E eles concordaram. No Ceará, o governador Cid foi a presidenta para dizer para ela: eu não aceito voltar isto. E conseguimos paralisar essa modificação. A quem interessava? Se acabar os incentivos fiscais no Brasil, todos os investimentos vão para o interior de São Paulo. Sabe por quê? Primeiro, lá tem mão de obra qualificada. 2, lá tem mercado. E 3, lá tem logística. Por que uma pessoa vai trazer uma empresa, um investimento para Goiás, para o Mato Grosso do Sul, para o Pará, se ele pode fazer esse investimento lá em São Paulo, perto dos portos, uma infraestrutura muito melhor? Por quê? Ele tem que ter um incentivo para ele vir para cá. E essa política tem sido boa para Goiás. Eu vou ser um guardião, vou procurar continuar sendo, lutando para manter isso, porque é bom para os estados. Deputado, a gente falou aí na passagem de bloco sobre a questão da rejeição do governador Marconi Perillo. Hoje, até o Marcelo lembrando a gente aqui que saiu uma pesquisa CEPES, né, apontando uma rejeição grande de Dilma Rousseff, maior, inclusive, que a do governador Marconi Perillo, mas que é de 31%, né, aqui no estado de Goiás. Como o senhor está apoiando essa candidatura, possível candidatura
do governador, apoia o nome, né, do governador Marconi Perillo. Como o senhor vê essa situação, né, essa questão das pesquisas? Eu acho hoje? que as pesquisas estão bem para ele, mas é preocupante essa rejeição. Vamos analisar essa rejeição. Essa rejeição se dá basicamente aqui em Goiânia, ela é maior aqui em Goiânia, muito menor no interior do estado. E nós esperamos que, neste ano, com o trabalho que o governo está exercendo, inclusive aqui em Goiânia, porque tem muitos investimentos aqui em Goiânia, muitos investimentos. Nós acreditamos que esta rejeição vai cair, vai abaixar. Como vocês estão ajudando, né, ao governador Marconi Perillo, né, a solidificar um pouco mais essa possibilidade? Procurar fazer um governo eficiente, que atenda o cidadão. Quer um exemplo? Qual o nosso principal problema hoje? Segurança pública. Inclusive, é uma pergunta aqui, do Josino Pedro, lá do Garavela. Está falando, o senhor está vendo a violência e o crack não é só um problema de Goiás, é do Brasil todo. Mas nem por isso nós vamos deixar de enfrentar. Olha, uma série de medidas que estão se efetivando agora, que vem sendo planejada há muito tempo, são concretas em enfrentar a questão da segurança. Quer exemplos concretos, para não ficar só no discurso? Amanhã de manhã, nós vamos colocar nas ruas, mais 800 homens do CINV, que é um projeto pioneiro aqui em Goiás, que é o Serviço Militar Voluntário. E que está gerando uma polêmica. Tem muitos acampados ali, né, que foram... Nós já colocamos 500 nas ruas e amanhã mais 800. 1.300. Estão previstos mais 1.300 este ano. 2.600. Nós convocamos todo mundo do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro hoje em Goiás, ele se expandiu, está muito bem estruturado. Criamos agora o Fundo de Reparelhamento da Polícia Militar. Bem, e convocamos todos o que legalmente era possível convocar. Tem o pessoal acampado. Mas o pessoal acampado, eles não foram aprovados. Cadastro de reserva. Cadastro de reserva, eles não foram aprovados. Na Polícia Civil, 1.000 pessoas foram chamadas. Mais de 100 delegados, agentes, etc. Agora, então, medidas estão sendo tomadas. Criamos a Secretaria do Sistema Penitenciário. Estão sendo construídos vários IMLs no Estado com relação à Polícia Técnica Científica. Agora entrou uma coisa interessante, moderna aqui, em Goiás, que é o sistema da tornozeleira eletrônica. Já 1.000 já estão com tornozeleira e vão ser 4.000. O que é esse negócio da tornozeleira eletrônica? Grande parte dos crimes são cometidos por presos que estão no sistema semiaberto. É aqueles que ficam o dia fora e voltam para dormir na cadeia. Com o sistema da tornozeleira eletrônica, eles vão poder ser monitorados. Mas o senhor acha que isso tudo convence a população a dar o voto ao governador? Não se trata disso, mas o certo é que nós estamos enfrentando os problemas. Nós tivemos problema na área da saúde, enfrentamos e resolvemos. A saúde saiu da página policial dos jornais. Agora, estamos fazendo isso na segurança agora. Muita coisa está sendo feita na área da segurança. Agora, ninguém vai conseguir, a curto prazo, uma solução definitiva para isso. Mas o governo estadual não está de braços cruzados, não ficou. Isso exige um planejamento, exige um tempo de maturidade e agora nós acreditamos que essas medidas vão minorar e vão controlar a onda de violência que nós temos. Eu vou citar esse assunto, mas assim como provocativo também, tá? Para começar um trabalho até mesmo, não sei até que ponto, né? Não li, não estudei, mas ouvi falar, achei interessante. Olhei assim à vista grossa, estive na capital desse estado, achei muito interessante o que eu vi lá com relação às polícias lá. E eu queria trazer esse assunto também num processo de discussão. Não estou sendo favorável ou contrário a esse processo, tá bom? Sim.
Tem se falado alguma coisa sobre a unificação das polícias em Goiás? Esse tema é um tema recorrente. Esse tema é um tema nacional, ele tem sido discutido, tem muita gente que é a favor da unificação, outros são contra a unificação. A experiência de Minas não seria algo positivo? Pode ser levado em consideração. Não há, eu confesso a você, projeto de curto prazo aqui em Goiás para fazer essa unificação. Não há. Institucionalmente, administrativamente, juridicamente, não há. Ainda a curto prazo. Pode ser que a médio prazo isso venha a ser implementado. É um processo que está sendo discutido no Brasil. Eu não sei ainda, eu não tenho uma opinião definitiva sobre isso. Teria que estudar, amadurecer mais um pouquinho sobre isso, e sei que não há, a curto prazo, nenhum projeto para fazer isso. Gilmar, até que ponto os 4 mandatos conquistados por essa base, vai completar 16 anos à frente do governo, contribui para essa rejeição do governador hoje? Olha, há um desgaste, vamos ser sinceros, depois que você fica muito tempo num governo, há um desgaste natural. Qual que é o argumento que eu particularmente tenho apresentado com relação a isto? Eu sou a favor da alternância, da mudança. Quando um projeto político e administrativo está esgotado, a gente sabe quando está esgotado. Eu acredito que o nosso não está. É uma opinião minha. E por quê? Não está porque nós temos com energia ainda, com iniciativas, com propostas, com ideias, para enfrentar os problemas do Estado, nas suas mais diferentes áreas. Então, é isto. Ele não está esgotado. A gente tem se reciclado, tem se esforçado para não... Existe uma lacuna aqui, né, nessas pesquisas que eu quero citar, tá? Quando você fala em rejeição, quem trabalha com pesquisa sabe o que eu vou dizer aqui agora. Quando você vai para a rua mesmo fazer pesquisa, eu já fiz algumas dessas pesquisas, já pude presenciar algumas entrevistas, você chega lá diferente do entrevistado e diz para ele, você vai aceitar, você mostra cartela, mostra foto, mostra nome, né? E quando fala em rejeição, você fala assim, desses aqui que você está vendo aqui, quais desses você não votaria? As pessoas apontam, eu não votaria nesse. Aí logo depois, é recorrente do processo de pesquisa, você faz o seguinte, então, se você não vota nesses que estão aqui, quais desses você votaria? Aqui que tem um grande segredo dessas pesquisas. A maioria às vezes fala assim, eu não votaria nesse, mas quando você pergunta, você votaria em algum outro, eles falam, não, eu não votaria em nenhum desses outros ainda. Né? Essa é a grande lacuna que está gerando, inclusive, vamos dizer assim, o interesse de novas candidaturas, né? De pessoas se afãs, se lançando, né? Porque veem que existe um espaço para ser ocupado. Tá? Aí, como eu vou transferir isso, quando eu olho para esse cenário, fazendo pesquisa nome a nome, você vê essa situação. Quando você vê, então, que as pessoas não querem votar, mas não querem votar em candidato Y, X e tal, mas não tem em quem votar ainda, certo? Não é nesse momento aí que esse discurso do senhor cai muito bem, quando diz o seguinte, olha, nós não fizemos ainda tudo que tinha que ser feito, certo? Vocês podem não estar querendo alguma mudança, mas dê-nos a continuidade para continuar fazendo mudanças que precisam ser feitas no Estado. Eu acho. Nesse discurso, essa com relação às pesquisas... essa pesquisa não vai ser um molde. Com relação às pesquisas, eu normalmente tenho um índice de rejeição muito baixo. E um pouco dele é por desconhecimento. Eu não voto nele porque eu não conheço. Inclusive, no meu caso específico, o meu grande trabalho é me tornar conhecido. Fazer barulho. Me tornar conhecido. Sabe por quê? Eu nunca disputei uma eleição majoritária. Eu não sou um político populista. Eu não sou um político histriônico, de bravatas. Então, eu sou um político que tem um discurso muito institucional, de enfrentar problemas estruturais. Então, eu sou pouco conhecido. Eu fiz uma pesquisa há algum tempo atrás, eu sou conhecido apenas por 10% do eleitorado de Goiás. E dos 10%, 7% vota para mim. Então, Quer dizer que é muito. A candidatura de Marconi Perillo para o senhor é fundamental. É claro que é. Então, eu preciso... O meu grande esforço nesta pré-campanha, porque não é ainda pré-campanha, é de me tornar conhecido. As pessoas conhecer quem é o Vilmar Rocha, o que ele pensa e etc. Né? Mas com relação às pesquisas, é isso mesmo. A pesquisa, agora, num cenário aberto deste,
ela ainda tem pouco valor. Ela só vai ter um valor real depois que definir as candidaturas, saber quem efetivamente vai ser candidato e que as pessoas se tornem mais conhecidas. Os índices de rejeição hoje são muito mais E com relação aceitáveis, ao discurso, ele é sincero, Alberto. Eu acho que... Vamos continuar. Não deu para fazer tudo que precisava ser feito, mas vamos continuar. E eu acho que nós estamos com energia ainda. Para continuar. Política e administrativa. Falando em energia, por que não resolveu o problema da CELG até hoje? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Só guarda a resposta. Nós vamos para o intervalo e eu vou lembrar. Estou aqui na mão já com o livro, né? O livro da política. É um presente aqui do professor Alberto Carlos para que a gente conheça um pouco mais a respeito da política, né? Aí a história da política que o ser humano vem criando, né, ao longo dos anos. Então, ligue e participe. Todas as pessoas que ligaram aqui já estão concorrendo e você dá tempo ainda. A gente vai para o intervalo e voltamos na sequência, né, para ele responder a questão da energia elétrica, da CELG e também de outras questões, claro, da política. Enquanto isso, vai lá, pega o telefone, liga pra gente que você vai estar concorrendo. Quem sabe, né? Você vem aqui e recebe da gente, das mãos do professor Alberto, este livro lindo aqui, né? Capinha verde para quem torce pro Goiás, mas tem também aí uma parte vermelha para os vilanovenses, né? Então vamos para o intervalo, a gente volta já então. Bem político. Bem político, né? Bem político, os dois lados, né? Bem moderado este livro, né? Então nós vamos para o intervalo, voltamos já, continuamos a nossa conversa aqui com o deputado federal Vilmar Rocha. Voltando com Politeia, que é pura política, neste domingo, a gente entrevistando Vilmar Rocha, que é deputado federal do PSD, e ficou uma pergunta, né, no bloco anterior, Marcelo Heleno. Ô Marcelo... Por que o senhor não resolveu o problema de energia em Goiás até hoje, que é uma coisa que atinge o cidadão comum e os investimentos de Goiás, de uma maneira geral? Olha, a situação negocial, a situação... a composição acionária da CELG, uma solução, está encaminhada. E está na fase final para passar os 51% de ações para a Eletrobras, Goiás vai ficar com 49%. Está na reta final, agora em abril, maio, deve se concluir. Qual da CELG? Da CELG Distribuição. Da distribuição. Né? Uhum. Então, isso está encaminhada, essa solução, já tem mais de um ano que a presidência e o diretor financeiro, a maioria da diretoria, são de indicados da Eletrobras, através de um acordo de acionistas, e agora está na fase final de avaliar a questão do preço e saber se vai ter a prorrogação da concessão ou não, porque tendo a prorrogação da concessão, o valor é um. Não tendo a prorrogação da concessão, que termina agora em 2015, o valor é outro. Então, isso está na fase final. Agora, o problema da CELG é investimento, é dinheiro para investir na CELG. Nós vamos resolver esse problema, mas eu não sou muito esperançoso que a Eletrobras, que vai ter a maioria das ações, vai ter Venha recursos. com investimento. Venha com investimento. Vai pagar os 51%, mas vai ficar sem condições de investimento. Até porque a Eletrobras está numa situação financeira dificílima. Quando acaba a energia na minha casa, você tem que ficar com raiva de quem? Do governo ou da União? Você tem que ficar com raiva de ninguém. Você tem que cobrar que a energia seja boa, como cidadão. Mas a responsabilidade hoje é do governo do Estado, é do governo federal que tem a maioria dos diretores, que tem a direção da CELG. Né? Mas o pessoal do governo federal fala que sem receber as ações não tem jeito de fazer nada. Mas eles já estão administrando a empresa, né? Há mais de um ano. Né? Bem, então, o que eu vejo com relação à CELG? O povo, a sociedade, hoje, está madura, ela não quer saber se a CELG é do Estado, se é do governo federal. O que ela quer, e com razão, é ter energia na sua casa, na sua empresa, etc. Uhum. Para isso precisa de investimento. A curto prazo, a médio prazo, eu vejo uma solução. Ou terminada essa fase de transferência das ações, ou a Eletrobras faz investimento na CELG para dar energia para o desenvolvimento do Estado
e para atender as pessoas, ou vai ter que privatizar. Ou nós vamos ter que ter outros consórcios para distribuir. Outros consórcios para distribuir vai ter, sabe energia por quê? aqui. Tem que haver investimento. Quem tem dinheiro para fazer investimento? Por que não foi adotado a mesma estrutura que foi adotada na CEMIG em Minas? Isso aí já é uma coisa do passado, né? Quer dizer, a CEMIG continuou estatal e ela não chegou num estado difícil que chegou a CEL e outras empresas do sistema. Bom, vamos... Lá ela ficou saneada. Né? Vamos ver o que a população, né? Saber o que a população quer saber do senhor também, né? Muitas pessoas ligando, participando. O Bruno Araújo fazendo uma pergunta interessante, mas antes disso tem algumas pessoas aqui manifestando apoio ao senhor. Maione Padeiro está dizendo que acredita no projeto do senhor, diz que o senhor é muito sensato. O Miguel Braz também fazendo pergunta aqui, daqui a pouco vou falar. Dilma Almeida está dizendo que o senhor é admirável, achei muito interessante, ela usou uma palavra diferente. O Olair José Ribeiro também do Jardim Ponte Nova participando e está perguntando aí sobre a questão dos temporários. O senhor falou, né, dos policiais temporários, do SIM, é SINV, né? SINV. Do SIM. Então o senhor já falou alguma coisa, né, que segundo ele aqui parece que está ganhando a antipatia, né, do governador Marconi Perillo, né? E, claro, não a simpatia desse pessoal também. E a pergunta do Bruno Araújo é com relação à candidatura. O senhor falou que... Pré-candidatura. A possível candidatura, né? Então, o senhor quer o Senado a essa vontade, mas ele está dizendo assim, se o Marconi pedisse para que o senhor assumisse a vaga de vice, para que o Ronaldo Caiado disputasse, então, o Senado, o senhor aceitaria? Aceitaria ser vice na chapa de Marconi? Não. Meu projeto é ser senador. Se ele quer oferecer a vice, oferece para outro. Oferece para Caiado, por exemplo. Cadê o Zé? Por que não? Tinha que estar aqui hoje. Ou para quem quiser. Eu sou candidato, pré-candidato. Mas por quê? Agora, é uma curiosidade. Por que não? Sabe por quê? Vice, o senhor seria o segundo homem do Estado. É porque eu me preparei, estou pronto. Você acha que é mais o perfil do senhor também? É mais o meu perfil. Pronto, você matou. Eu estou me preparando, é o meu perfil. E as pessoas reconhecem isso. As pessoas acham que eu tenho perfil, que eu estou preparado em função da minha longa experiência parlamentar, em função da minha qualificação profissional, eu sou professor de Direito, em função da minha articulação nacional, em função da minha maturidade política, porque um senador, ele tem que tratar muito mais das questões de Estado do que da luta partidária. Por todas essas razões, eu estou preparado e vou à luta. E cabe ao povo julgar. Então, isso, eu falo com muita firmeza, eu estou convencido disso, eu quero isso, acho que mereço isso pelo meu passado político. Por que não? Por que não? Dos 3 senadores de Goiás, qual aquele que o senhor acha se identifica mais, aquele que tem um trabalho... A senadora Lúcia Vânia. A senadora Por Lúcia quê? Vânia. Porque eu trabalho com ela há muitos anos e reconheço nela que ela tem um bom trabalho, sobretudo na área social, é uma boa senadora. A minha convivência com ela é mais longa, de muito tempo. Nós estamos juntos há 30 anos na política. Ela lutando, guerreando, lutando. Então, em função dessa longa convivência, sempre no mesmo projeto, eu tenho mais identificação com ela. E agora, com relação a essa escolha do senhor, né, de ir para o Senado, o senhor acha que as pessoas vão entender que o senhor realmente quer fazer algo pela população lá dentro? Quer dizer, que os projetos, o senhor vai ter condições de fazer mais projetos. Como executivo, como o senhor estava no executivo, não estava mais próximo aí da realização de obras e tudo mais? Luzeni, o grande problema hoje nosso, por que houve aquelas manifestações nas ruas? Aquilo não foi dada uma resposta ainda concreta. Aquilo ainda está no ar. O que a população pediu? O que a população reclamou? Ela quer que, o que eu chamo assim, que a agenda, a conversa, a ação dos políticos estejam sintonizados com as necessidades da população. Isso não é demonstração clara que, não sei assim,
nós não estamos tendo representatividade política ativa. Você quer ver um exemplo? O clamor que está lá na sociedade não é o mesmo que nesse sentido. Eu não sou daquele. A questão do político profissional, um espaço tão grande que não tem representatividade. Alberto, é isso mesmo. Eu não sou daquele político que fala o que o povo quer ouvir, só para agradá-lo. Não. Eu tenho convicções, mas eu tenho opiniões que podem agradar ou desagradar. Não é aquele Maria vai com as outras, que vai na onda. Mas eu queria dar Mas nesse sentido o povo tem razão. Por exemplo, Copa do Mundo. Você acha que o povo está contra a Copa? Claro que não está. Um país como o nosso, que adora o futebol, o que o povo reclama é, primeiro, gastos exorbitantes, corrupção, um padrão excessivamente caro. Imagina um sujeito que tem que levantar, ficar 2, 3 horas todos os dias dentro de um ônibus. Imagina o sujeito que tem que procurar um hospital, não encontra. Imagina, e ele vê esses estádios belíssimos, caríssimos. Então, isso a gente tem que pensar. Então, o grande problema hoje é que os políticos estão distantes da sociedade, dos problemas reais, de uma forma geral. Então, cada vez mais nós temos que aproximar a ação da política das prioridades da população. Se não é por representatividade. Não, mas é por representatividade. Já foi a época que um líder de bairro, um líder estudantil, se tornava um político, tinha condição de ter votos. Hoje política é cara, viu, Marcos? Eu sei. Hoje política é profissional, com dinheiro que se faz, se ganha hoje. Mas nós, os representantes, que temos que aumentar a nossa sensibilidade e atenção para aquilo que é prioritário da população. Aquilo que é importante para ela. Mas os políticos não andam de ônibus, os políticos não vai em hospital de SUS. Mas não precisa. Certo? O cara se elege, vai para ar-condicionado para o secretariado. Não precisa necessariamente. Eu não sou daquele demagogo, de político demagogo, que na época da eleição ele vai andar de ônibus. Uma pessoa não precisa de andar de ônibus para saber que as condições são precárias do transporte coletivo. Eu não conheço a Ucrânia, sei que a Ucrânia existe. Como é que é a história da Ucrânia. Então, não precisa de você efetivamente ir lá andar de ônibus para saber da precariedade do sistema. Não só do ônibus, mas do sistema de transporte coletivo de uma maneira geral. Então, temos que apresentar soluções para isso. Eu vou dar um exemplo aqui no Estado, no caso da saúde. A gestão dos grandes hospitais públicos aqui de Goiás, HGG, Hugo, e os outros, era caótica. Todo dia era reclamação na página policial e etc. Vocês acham que melhorou o atendimento nos hospitais públicos do Estado aqui em Goiás? Melhorou. Melhorou porque nós tomamos uma decisão, o governo estadual, o governador Marconi Perillo, junto com a sua equipe, todas, da saúde, todas, uma decisão política de fazer a transferência da gestão dos hospitais públicos para organizações sociais, para a OS. Como já era o caso do CREA, que funcionava muito bem, e como era o caso do Hospital de Anápolis. Tomamos essa decisão, houve oposição? Houve. Tinha muita gente que não queria, por razões ideológicas, por razões corporativas, e nós mantivemos a decisão. Teve ou tem muita gente que não quer? Ainda tem gente que não quer. E nós tomamos a decisão, fomos aos tribunais. Eu me lembro que eu tive uma conversa no Tribunal de Justiça sobre isto, e alguém me disse lá, um alto integrante disse assim, eu sou contra passar a gestão dos hospitais públicos para a OS. Eu falei, essa é a opinião sua, nós respeitamos. Agora, nós temos o direito de decidir politicamente a conveniência, o que é melhor. Nós fomos eleitos pelo povo. Se está dentro da lei,
A opinião do senhor é irrelevante para nós. O relevante, quem tem que tomar essa decisão, somos nós, dentro da lei. E a nossa decisão é essa. Nós fomos eleitos pelo povo. Nós é que temos que decidir. Conveniência política de decisão política administrativa é do executivo e nós não abrimos mão de ter o direito de tomar essa decisão. A opinião do senhor eu respeito, mas ela não é o caso aqui. E foi mantida isto, né? Então, foi uma solução que nós encontramos para aquele momento. É o caso do policial militar voluntário. Nós precisávamos colocar mais polícia na rua. Como fazer? Se você vai fazer um concurso, é muito demorado. A solução que nós encontramos foi o CINV. Mas eles estão no cadastro reserva, seria o caso de chamar. Não, já estão concursados. Não, eles não têm direito legal, não. Eles não foram aprovados. Chamou parte do cadastro de reserva e não chamou os outros. Eles não foram aprovados. Deputado... Os que foram aprovados foram todos chamados, tanto na Polícia Militar quanto no Corpo de Bombeiros. Então, o que eu quero dizer é que a gente tomou decisões difíceis e mantivemos para atender às situações concretas da população. Deputado, a gente está partindo já para o final do programa, mas a gente não pode deixar de falar sobre a questão nacional, né? Claro. O PSD está nacionalmente se aproximando de Dilma Rousseff, né? Portanto, do PT, e aqui em Goiás vocês estão apoiando o PSDB. Qual o PSD está apoiando a Dilma Rousseff? Há uma discussão nesse sentido, Há né? uma de que ala. há uma ala. Ala de São Paulo. De que, Aqui não. Vocês há não têm- uma discussão vocês não têm de que um o PSD ministério? faça isso. Vocês não têm um o senhor, ministério? inclusive, talvez Gilberto Kassab já tenha dito aí, né? Não, que o já senhor disse. já disse, né? Que o senhor pode receber aí um dos ministérios de Dilma Rousseff. Não. Como é que fica essa história toda? Porque o senhor apoiando aqui PSDB, que é Deixa eu adversário. explicar. É muito fácil. Primeiro, há uma certa ambiguidade nisso que gera um certo desconforto para a gente. Uma parte apoia a Dilma, outra parte não apoia, mas essa ambiguidade, nós temos que conviver que ela é real. Não vamos esconder que ela existe, Mas essa ambiguidade. enfraquece o partido. É ruim para o partido, é desconfortável para o partido. Já, como vai ser? Vai subir Calma. no Agora, palanque? por que isso está acontecendo? Porque o partido tem 2 anos. Na formação do partido, vem gente de todo lado. Quer um exemplo? Os 2 governadores que nós temos, o do Amazonas, o Omar Aziz, já apoiou em 2010 a Dilma. O governador de Santa Catarina, o Colombo, não apoiou. Então, um partido novo em formação, é difícil você conseguir essa unidade. Ela é desconfortável? É. Mas é a realidade. E não pode fugir. Agora, a partir de 2014, quando o partido vai efetivamente eleger os seus primeiros deputados estaduais, federais e senadores, que até agora só elegeu prefeito e vereador. Aí sim, nós esperamos recompor esta unidade maior. E aqui em Goiás? Aqui em Goiás, ainda antes, eu vou chegar em Goiás. O partido votou a nível nacional, em função disso, uma resolução. Eu sou da Executiva Nacional, do PSD. Ele votou uma resolução dando autonomia aos estados para decidir quem vão apoiar para presidente da República. Nós aqui, o PSD de Goiás, não vai apoiar a Dilma. Vai apoiar quem? Não vai apoiar o PT. Vai apoiar quem? A nossa tendência é apoiar o Aécio Neves. Ainda não foi totalmente decidido, nós nos reunimos para bater o martelo, mas eu, como presidente, vejo que a maioria do partido em Goiás quer apoiar o Aécio, até para nós mantermos a unidade nossa aqui no Estado. Então, nós não vamos apoiar a Dilma, o PSD de Goiás. Não vai O senhor apoiar. não quer esse ministério também? Não. É. Para você ser ministro, você tem que ser ministro com quem você se sente confortável politicamente, com quem você tenha confiança e com quem você possa efetivamente fazer um trabalho. Por que o ter senhor uma não é a integração. favor de Dilma hoje? Não, é porque eu acho que nós somos diferentes. Nós temos uma história política diferente, não uma identidade. E até porque eu Com as acho... ações? Hã? As ações dela? Ações. E eu acho que ela não está indo bem.
não está indo bem. Tem essa história de gerente, gerentona. O Brasil precisa de um líder. De um líder. Uma pessoa que lidera o país. E não de um gerente. Mas é interessante porque até eu particularmente estou caindo na ficha com relação a algumas coisas aí. Eu fui de alguns que apoiou, no primeiro momento, a necessidade do país de ter uma gestão. Uma presidente com perfil de gestão, não tão com perfil político, né? Essa questão de gestão política, né? Gestão em primeiro lugar, né? Gestão do país, né? E hoje eu percebo que, para o país, nós precisamos de liderança, né? De um líder, né? O líder, eu acho também. A questão do estadista, né? E tudo mais, a pessoa que tem uma visão, a pessoa que sonha com um projeto de melhoria para o povo e tudo mais, né? Então, eu começo até que esse perfil de gestão para o país não é um perfil interessante para esse momento, né? Concordo. A Dilma até tem recebido crítica, até li em algumas revistas semanais aí, que o próprio presidente da República tem pedido para ela desencarnar, né? A Casa Civil e ela se tornar muito mais presidente da República, né? Que seria um papel dela de estratégico, né? Ela fosse tão concentradora, né? Você quer ver uma deficiência da Dilma? Ela não dialoga, ela não ouve as pessoas. Olha, eu quero fazer aqui uma denúncia política. O governador Marconi Perillo foi eleito pelo povo de Goiás pela 3ª vez. Aqui em Goiás nós somos 6.300.000 habitantes. Ela nunca recebeu o governador Marconi Perillo. Por quê? Ela tinha que receber, não ele, qualquer governador que pedisse audiência. Até hoje eu não aceito isto. Como goiano, nem não é partidário do governador. Como que um governador de um estado de 6 milhões de brasileiros, do exercício do seu mandato, vai passar 4 anos sem ter uma audiência com a presidente da República? Como? Como? Isso é inaceitável, politicamente. Ela tem que receber todos. E eu estou dizendo isto, não é da boca para fora. Nós aqui em Goiás, nessa atual gestão, e eu fazia muito essa interlocução, recebemos todos os prefeitos, de todos os partidos. Com eles fizemos parceria, com o prefeito de Anápolis, o Antônio Gomide, com o prefeito de Aparecida, o Maguito, com a prefeita de Goiás, a professora Selma, e com todos. Okay. Como é que ela não recebe, uma presidente da República não recebe um governador de estado? Como? Não é possível. Bom, deputado, nós vamos para o final do nosso programa. Com esse desabafo, né? Não dá tempo. Não é uma pergunta, mas se uma pergunta é bom. Só mais um. Quem serão os candidatos a governador na visão do senhor, na análise do senhor? Pois eu está cedo, mas eu acho o seguinte, eu acho que vai acabar sendo o Íris mesmo, viu? Do PMDB. Só ele? Então só vai ficar o Marconi e o Íris, então. E o Vanderlan? O Vanderlan falou que não há. O Vanderlan, 3. Os principais serão esses. Seria bom. Embora essa questão do PMDB, o problema deles lá, a gente vê como de fora, está bem nebulosa. Eu acho que se o Íris for candidato, o PT não lança nome. Se o Íris não for, aí o PT lança. O problema é que eles estão num problema de tempo, porque o prefeito de Anápolis já fixou a data, que dia 29, agora ele vai decidir se vai ou não ser candidato. Sábado. E eu não sei se até sábado o PMDB vai decidir quem vai ser candidato. Não vai. Mas é por aí, não vai fugir muito disso aí, não. Ok, vamos fazer o nosso sorteio, então? Vou chamar o senhor para me ajudar aqui. O nosso livro, né, o livro da política, aqui o presente do professor Alberto Carlos, para você que tem nos prestigiado, que tem aberto aí a casa, né, ligado o televisor, nos acompanhado e ligado aqui também, para poder nos ajudar fazendo a sua crítica, a sua pergunta também. Nós dividimos aqui, todas as pessoas que participaram, estão aqui os nomes, com os respectivos telefones, e nós numeramos. Então, estão aqui dentro os números. Eu vou pedir agora para o deputado fazer aqui, colher um dos números aí, que a gente vai ver, então, quem vai levar para casa este livro e conhecer mais. Vamos lá. Se for 51, é marmelada. Não tem 51. 55. 55. É o número do partido. Pega para a gente saber quem é o grande vencedor, então.
Ó, vamos lá. O número sorteado desta noite, gente de Deus, número 19. O número 19 é do João Pedro, lá do Crimea Oeste. Olha, 3224, final 61. Nós vamos ligar para você. Então, é o grande felizardo levando, então, o livro da política. Faça assim como ele, né? Como o João Pedro aqui participou e levou. A gente já tem outros presentes também aqui no Politeia. Ligue, participe criticando, fazendo sua pergunta. Vamos para o final, vamos para os finalmente agora do nosso programa. Marcelo, muito obrigada. A gente se encontra semana que vem. Até lá e amanhã, a partir das 8, no Rádio Verdade pela Aliança 1090. Exatamente. Muito obrigada ao senhor deputado por ter vindo. Espero que mais vezes o senhor venha durante a política também. Tá bem. Luzeni, muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo e Alberto. Muito obrigado a todos. Eu virei quantas vezes for convidado, porque eu acho que é uma oportunidade da gente expressar o que a gente pensa, as ideias, as propostas, o que a gente pensa. É uma oportunidade. Então, eu só tenho que agradecer e boa noite a todos. E agradecer aqui aos meninos também, né? O pessoal, as meninas que vieram, participaram conosco ao vivo, aqui acompanharam o programa de perto. Aqui alguns, né, deixaram a marca deles aqui com a gente. Muito obrigada, viu, por terem vindo, participado. Você também que está em casa, né, pode fazer como eles, vir até aqui e nos acompanhar ao vivo. Professor Roberto, até semana que vem, uma receitinha para a gente finalizar então domingo. Vamos dar receitinha, né? Eu torço para que você essa semana tire um tempo com os seus familiares, com a sua esposa, com seus filhos, seu esposo, tá? Vá até uma feira, né, e possa comer um pastel de carne, certo? Com queijo, bem gostoso. E colocar um recheinho de tomate, aquela saladinha de tomate com repolho por cima, né? E tomar um caldinho de cana bem gelado, tá bom? Que é uma delícia, faz um bem danado, tá? Ô, compadre, ô, comadre, obrigada, tá? Por esse dedinho de prova da sua política. Foi rápido, passou tão rápido que o Vilmar quer continuar aqui vindo no programa mais vezes, tá? Porque é tão bom falar sobre política, esse assunto, esclarecer, a gente conversar, debater, poder abrir o nosso coração, nossa mente para entender um pouco mais sobre esse assunto que tem tudo a ver com as nossas vidas, tá bom? Marcelo, foi um prazerão de novo compartilhar essa mesa com você, tá? O Marcelo sempre é muito bom, com perguntas diretas, simples e bem objetivas, né? Muito bom, é bom porque ele convive com o jornalista. Geninho, um prazer estar aqui, tá? E ao ganhador do livro, né? Faça proveito, João tá? Pedro. Conheça um pouquinho mais sobre política, é um livro muito gostoso, tem me deliciado nele esses dias aí, um histórico sobre a política, que dá uma visão muito ampla pra gente. Vilmar, foi um prazer enorme. Obrigado. De novo contigo e muito obrigado por essa oportunidade de colher de você um pouco mais de sapiência, né? Obrigado. Sucesso nessa empreitada, tá? Eu acho que o governo, o Estado de Goiás e a República merece pessoas como você. Obrigado. Os cabelos grisalhos, seu reflexo de experiência, de convivência, Obrigado. de maturidade política. Obrigado. Acho que vai ser uma contribuição muito grande para o Senado, tá bom? Obrigado. Sucesso nessa empreitada, tá bom? Obrigado. Um abraço gostoso, um beijo, uma boa semana. E essa semana é semana ceia, viu? De trabalho de segunda a sábado. Alberto, que bom que o Vilmar saiu daquele rame-rame que a gente falava aqui, de falar só de nome, nada mais, né? Foi muito esclarecedor essa entrevista. Isso, obrigada a você que esteve aí conosco. Fica aqui na Fonte, que tem uma programação voltada para você e para sua família. Se Deus quiser, semana que vem a gente volta com Politeia, que é pura política. Até lá.